Muito bem, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Louvores, músicas bonitas, belíssimas, que devem sempre trazer edificação à nossa vida. Nós vamos agora a um momento em que expomos a palavra de Deus, um breve aviso aqui e já um convite. Quando dessa pandemia, né, ter acontecido, nós estávamos expondo aqui na igreja a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aí, por conta dessa situação, nós deixamos de ter as nossas reuniões, nós paramos essas exposições também, mas diante da volta aqui, através da transmissão, eu já aviso aos irmãos que no próximo domingo nós retomaremos normalmente as nossas exposições bíblicas na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nessa ocasião, nós estaremos pregando no capítulo 2 de Coríntios. Então, eu sempre gosto de fazer assim, nessa forma, neste modelo, e sempre avisando os irmãos com um pouquinho de antecedência para que os irmãos possam ler em casa de forma devocional, possam se familiarizar com o texto, e aí nós, com certeza, aprendemos muito mais. O que temos para hoje, para nossa meditação e exposição, encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17. O texto é longo, eu vou escolher aqui alguns versículos, nós vamos expor esses versículos e, sempre que possível, visitando outros versos também dessa história tão marcante na vida do povo de Deus e que, com certeza, irmãos, traz ensinamentos até os nossos dias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 41. Nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 58. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 41 ao versículo 58. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu
e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, a tua palavra acaba de ser lida, está diante de nós e clamamos, pedimos nesse momento que ela possa falar ao nosso coração. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, ó meu Deus, sejam agradáveis na tua presença. Fala conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, essa é uma história por demais conhecida de todos nós. E eu diria uma história tão conhecida que ultrapassa, os portões do cristianismo. Uma história conhecida por quase toda a humanidade. Um texto fantástico, uma história extremamente interessante. O que pese a violência aqui empregada, e eu não queria olhar nessa perspectiva, ela com certeza traz alguns ensinamentos para nós. O meu objetivo, na realidade, ao explorar esse texto bíblico, ao expor as entranhas desse texto bíblico, meus irmãos, é tentar fazer um link, uma ponte, e é uma aplicação prática mesmo para as realidades da nossa vida, para as situações que nós enfrentamos. Aqui nós não estamos diante de uma situação hipotética, algo que aconteceu ou não aconteceu, uma hipótese. Nós estamos diante de algo que foi real, de um problema real, de um enfrentamento real e de uma história real, que com certeza também nos fala de um Deus real. E essa história, tudo aquilo que aconteceu aqui, muito tem a nos ensinar. Muito tem a nos ensinar, meus irmãos, no que diz respeito às batalhas e às lutas que nós também enfrentamos na nossa vida. Eu queria pedir que você permanecesse, por gentileza, com a sua Bíblia aberta. À medida do possível, nós vamos olhar para o texto. E eu queria destacar alguns pontos que nós podemos aprender desse texto. Sobre essas lutas, sobre essas batalhas. Porque, veja, analise rapidamente o contexto. Qual é o contexto? O contexto aqui é de uma batalha, de uma guerra, o povo de Israel com os filisteus. Os filisteus, ou do lado dos filisteus, existia me permita usar essa expressão, um super soldado, Um soldado que era, naquele momento, numa perspectiva humana, imbatível. Havia ali uma desproporção nas forças. Eu comparo a situação de Golias e Davi àquilo que aconteceu recentemente. Quando eu digo recentemente, alguns anos atrás, obviamente, no episódio conhecido como a Guerra dos 6 Dias, onde países ali no entorno de Israel tentaram destruir aquela nação com um poder bélico muito maior, 3 ou 4 vezes mais soldados, 3 ou 4 vezes mais tanques de guerra, 3 ou 4 vezes mais aviões, e apenas 6 dias foi necessário para que, mais uma vez, Davi, ali representado metaforicamente, obviamente, destruísse um gigante. É exatamente isso que nós encontramos aqui. Um povo que naquele momento tinha vantagem. Se nós olharmos e lermos a história mais atrás, nós vamos ver o rei Saul amedrontado, nós vamos ver o povo de Israel amedrontado, nós vamos ver um povo acuado, nós vamos ver esse filisteu chamado Golias afrontando o povo de Israel, e quem afronta o povo de Deus afronta o próprio Deus.
O contexto aqui então é de uma batalha que precisava ser travada, de uma luta, meus irmãos, que precisava ser lutada. E nós temos na nossa vida também, meus irmãos, situações que, por mais que nós não quiséssemos que elas acontecessem, mas elas acontecem. Nós temos na nossa vida também que enfrentar lutas, que enfrentar batalhas. Veja que texto propício aos dias que nós estamos vivendo. Alguns daqueles que me escutam podem, nesse momento, estar travando uma luta, quer seja contra o vírus, quer seja uma luta num contexto de problemas familiares, quer seja uma luta no contexto financeiro, de trabalho. Quantas lutas e quantas batalhas nós enfrentamos na nossa vida. E o que esse texto tem a nos ensinar a respeito disso? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto é trazer aqui para os irmãos uma ênfase. A ênfase é, meus irmãos, é possível vencer mesmo quando o desafio parece intransponível. Se você voltar um pouco aí às páginas da sua Bíblia, talvez uma página só, lá no verso 4, fala a respeito de Golias. Começa a falar a respeito de Golias. E não é brincadeira que ele era um gigante, não. Pela metragem que nós temos aqui, Golias era um homem de fato muito alto, quase 3 metros de altura, com uma forte armadura. A gente olha aqui todo o aparato bélico que o cercava, é de fato de impressionar. Tanto é de impressionar que o texto relata que dia após dia o filisteu Golias ia diante das fileiras de Israel zombar do povo de Deus, a gracejar do povo de Deus, e não tinha em Israel, naquele momento, naquele instante, até a chegada de Davi, alguém que se dispusesse a enfrentar aquele gigante. Alguém que tivesse a disposição de lutar aquela batalha. Alguém que tivesse a disposição de enfrentar aquele problema. Por quê, meus irmãos? Porque aos olhos humanos, aquele problema se apresentava intransponível. Porque aos olhos humanos, e eu imagino o cálculo que os israelitas estavam fazendo ali, dos mais valorosos guerreiros, eles deviam fazer o seguinte cálculo: se eu for lutar com esse soldado tão preparado, eu vou morrer. Interessante que a proposta do filisteu era que, em vez de ter uma batalha entre os dois exércitos, tivesse um duelo entre ele e o outro soldado. Escolham o soldado que vocês quiserem, Israel. Eu fico imaginando a perna daqueles homens tremendo naquele contexto. Por quê? Porque eles olhavam para aquela situação e eles enxergavam um problema intransponível. Eu queria, inclusive, olhar e analisar um pouquinho esse texto nessa perspectiva da visão dos personagens ali contidos. O que o povo de Israel via? O povo de Israel via um gigante. O povo de Israel via um soldado poderoso. O povo de Israel via um adversário imbatível. O povo de Israel via um obstáculo intransponível. O que é que o rei Saul via? O rei Saul via a ameaça real, a possibilidade real de ter o seu reino destruído. Não tinha, então, no primeiro momento, a menor possibilidade de vencer aquela batalha. Nós vemos aqui pontos de vista, perspectivas dos personagens envolvidos. O que é que Golias via nesse texto? Ele via a certeza da vitória. Tanto é que ele zombava, tanto é que ele gracejava, não é? O que é que Golias via aqui nesse texto? Ele via alguém que estava sendo desafiado, que era digno de todo o seu desprezo, porque as palavras do filisteu eram palavras que afrontavam o povo de Israel, a nação de Israel. Mas um ponto que me chama a atenção é o que Davi via. E isso faz toda a diferença para nós. E isso traz uma lição muito preciosa para a minha vida e para a sua vida. O que Davi estava vendo naquele contexto onde de um lado estava Israel, de outro lado estavam os filisteus, de um lado existia um super soldado que zombava constantemente, diariamente do povo de Deus.
Davi olhou toda aquela situação e o que Davi viu foi um homem afrontando o Deus Todo-Poderoso. O que Davi viu foi um homem que era um soldado de um exército, dentre tantos exércitos que existiam na face da terra, mas um homem que estava afrontando o Senhor de todos os exércitos, o Deus vivo e verdadeiro. Então, Davi olha para aquela situação, e meus irmãos, e não enxerga um obstáculo que não poderia ser transposto. Ele não enxerga um soldado imbatível, ele não enxerga um soldado que não poderia ser vencido, por uma lógica muito simples, porque Davi entendia que Deus é maior do que aquele soldado e que Deus era com Israel. Tanto é que ele procura, não é, ter do rei a autorização, e a gente vê aí, de fato, o rei Saul, não é, meio que sem acreditar muito em Davi, como se dissesse: olha, Davi, olhando para você, você não é o arquétipo do soldado capaz de enfrentar o gigante Golias. Olhando para você, você sequer tem treinamento militar, você nunca usou o armamento apropriado para isso. Eu entendo que quando Davi teve aquela conversa com o rei Saul, ele foi muito enfático, que de fato ele em algum momento conseguiu convencer Saul. Ele diz ao rei: meu rei, eu sou pastor de ovelhas. Eu já enfrentei um leão e enfrentei um urso com as minhas próprias mãos. E da mesma forma que eu destruí, que eu venci esses dois animais ferozes e perigosos, eu haverei de lograr êxito diante desse filisteu. Eu olho para Davi e vejo um homem determinado. Eu olho para Davi e vejo um homem que enxerga e tem uma visão diferente dos outros personagens ali envolvidos. E a diferença, meus irmãos, nessa visão que Davi tinha da situação, é que na visão de Davi, Deus estava presente. Na visão de Davi, Deus era o poderoso. Na visão de Davi, Deus era o soberano. Na visão de Davi, não há quem possa com Deus. E ele se coloca então como servo do Senhor. E ele olha aquele problema, aquela dificuldade, não como uma luta, não como uma batalha, não como um problema intransponível, não como um soldado imbatível. Maior é o que está em nós, maior é o nosso Deus. Nós somos servos do Altíssimo, nós somos servos do Senhor de todos os exércitos. O que é um soldado? Por mais equipado que ele seja, ou esteja, por mais forte que ele seja diante do Deus de Israel. O que é um exército diante do Deus de Israel? Eu já tenho falado na igreja em várias oportunidades, e apenas para reflexão rápida e breve, eu acho que nada melhor do que o problema que nós estamos vivendo hoje para mostrar que nem sempre a força do exército, essa ideia do homem controlar todas as coisas e ter a força e a potência para controlar tudo, nem sempre ela se aplica. Na realidade, ela não se aplica. Nós estamos diante de uma pandemia que um vírus microscópico parou as grandes nações do mundo, os grandes exércitos. Eu tenho dito aqui na igreja, nos nossos encontros virtuais, o tanque de guerra mais potente que existe não serve para matar o vírus. A ciência ainda não chegou lá. Mas eu não tenho dúvida que Deus pode, que Deus é maior, que Deus está acima de todas essas coisas. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Essa é a nossa convicção, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. Eu queria dizer para você nessa noite, diante das lutas e das batalhas que você tem travado na sua vida, não tenha a visão daquele povo que olhava e via um obstáculo intransponível. Não tenha a visão de um rei que estava amedrontado. Apesar de ser o rei de Israel, o povo de Deus. Não tenha também a visão do outro lado, que menospreza a força. Nós não devemos diminuir, nós não devemos menosprezar, e nós também não devemos
potencializar as lutas e os problemas da nossa vida. O que nós precisamos é fé. O que nós precisamos é certeza. O que nós precisamos é de esperança. O que nós precisamos é ter uma visão de que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas da nossa vida. Quem são? Essa é uma pergunta clássica. Quem são os Golias da nossa vida? Quem são os Golias da sua vida, meu irmão? Quais as lutas que você tem travado? Talvez lutas dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez lutas pessoais. Aquela luta que você trava com a sua alma, consigo mesmo. Aquela luta que você trava com aqueles pensamentos que tentam inundar a sua mente. Fazendo com que você pense, imagine que não tem solução, que não tem jeito, que está tudo destruído. Não, meu irmão. Essa não é a visão que nós devemos ter das coisas do mundo. Por mais que venhamos a perder uma luta, perder uma batalha, por mais que sejamos até feridos em algum momento, a nossa esperança, nós que somos servos do Deus Altíssimo, a nossa esperança nunca se esvai. A nossa fé em Deus não pode retroceder. O que nós aprendemos aqui com Davi, o que nós aprendemos com essa história, primeiro ponto, é que nós não podemos olhar para as lutas e os problemas como se fossem situações e problemas intransponíveis. Mas isso leva a um outro ponto. O verso 32, aí a gente volta um pouquinho, não é? Naquele encontro que Davi tem com Saul, ele diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. O segundo ponto, importantíssimo, essencial. Não basta acreditar, não basta ter a visão, não basta compreender que Deus é soberano e que não existe nada nem ninguém que se compare ao nosso Deus. É preciso lutar. E eu acho que o rei Saul olhou para aquele jovem e disse: ele não é capaz disso. Acho não, com certeza foi isso que aconteceu. O verso 33 diz isso. Contra o filisteu, disse Saul, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. O próprio gigante, o próprio filisteu, diz o verso 42, olhando o filisteu, e vendo a Davi o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Davi não tinha jeito de soldado. Davi não tinha cara de soldado. Davi não tinha o trejeito de soldado. Ele sequer havia sido treinado nessa arte. Diante de um guerreiro experiente, forte, treinado desde a sua mocidade. Saul olha para aquele jovem, não bota muita fé, mas Davi não retrocede e diz: eu vou lutar, eu vou enfrentar o Golias. Me chama muita atenção nas palavras de Davi, é porque, meus irmãos, quando ele toma essa decisão, ele não faz confiando em si mesmo. Porque Davi, ele também tinha uma imagem dele real, ele sabia da sua incapacidade física comparada àquele filisteu. Ele sabia de tudo isso, mas ele luta em nome do Senhor Jesus. Ele enfrenta sabendo que Deus é sobre a sua vida e sobre aquela situação. Veja no texto, quando o filisteu olha para Davi, zomba de Davi, não é? Diz que vai destruir a sua vida, diz que vai lançar as suas carnes às aves dos céus e às bestas feras do campo. A resposta de Davi, conquanto ele também tenha sido firme e enérgico em dar o troco, vamos dizer assim, na fala do gigante, na fala do filisteu, Davi traz um outro teor à sua fala. Veja aí o que diz o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada
com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi dispensa a armadura. Davi dispensa a espada. Davi dispensa a lança. Apanha pedras com a sua funda, que não é vamos dizer assim, um objeto qualquer. Ele faz um estrago feio e a gente sabe que fez. E ele então avança contra aquele problema, contra aquele obstáculo, com a convicção de que ele não era intransponível. Mas ele age, ele tem uma postura, digamos assim, proativa. Ele faz o que tinha que ser feito. Às vezes, irmãos, é nesse momento que muitos ficam na primeira etapa. Se acovardam, dizem eu não posso, se imaginam pequeno demais, limitado demais, eu sou pecador, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo outro, o problema é grande demais, eu não tenho a possibilidade de enfrentá-lo. Deixa eu dizer um negócio para você, todos esses seus pensamentos, que você é fraco, que você é pecador, que você é pequeno, que você não pode, estão corretos. Eu não compartilho da perspectiva, não é? Muitas vezes apresentada aí nesse contexto de autoajuda, onde tenta inculcar na cabeça das pessoas que é a palavra delas que tem poder, que elas são fortes, que elas são isso. Não, eu sou fraco mesmo, eu sou pequeno mesmo, eu não consigo por mim mesmo enfrentar o gigante. O problema às vezes e muitas vezes é maior do que a minha capacidade. A diferença, meus irmãos, não é se eu posso ou se eu não posso. A diferença aqui, quando eu olho para Davi, se você não parar para perceber esse detalhe no texto, você pode perceber ou imaginar, melhor dizendo, ora, nós estamos diante de um jovem muito arrogante. Quem ele pensa que é? E de certa forma isso deixa transparecer isso quando ele encontra-se ali no arraial dos soldados, né, mandado pelo seu pai para ver como é que os seus irmãos estavam. Os seus irmãos mais velhos estavam lá nas fileiras dos soldados e ele inclusive questiona no momento que ele se chega aos soldados, quem é esse, o que é que está acontecendo? Diz o texto que os seus irmãos não gostaram, mandaram ele calar a boca. Ele até diz, o que foi que eu fiz? Eu fiz apenas uma pergunta. É porque a pergunta de Davi era uma pergunta inconveniente, né? Ela refletia justamente a covardia, refletia justamente a falta de fé, refletia justamente essa falta de coragem de ter uma ação ativa ou proativa para enfrentar o problema. Nessa hora, muitos vão dizer, eu não posso, eu sou pequeno demais, muitos vão se acovardar. Nós somos pequenos demais. Nós somos pecadores terríveis e frágeis. A questão não é essa, meu irmão. A questão é que nós servimos a um Deus que é maior do que tudo isso. E a nossa força vem de Deus. Nós podemos, porque Deus luta as nossas batalhas. Nós vencemos, porque Deus é conosco. Davi enfrentou esse Golias porque ele o fez embaixo do nome do Deus Todo-Poderoso. Enfrente as lutas, enfrente as batalhas na sua vida, mas faça isso embaixo do poder de Deus. Reconheça a sua fraqueza, reconheça as suas incapacidades. Quanto mais fraco eu me reconheço e busco a Deus, mais forte eu serei. Você me compreende, meu irmão? Quanto mais eu me declaro incapaz e busco de Deus a capacidade para a minha vida, mais capacitado eu estarei pelo próprio Deus. Essa é a diferença, a presença de Deus, a fé em Deus, a convicção em Deus, a certeza que Deus luta as nossas vidas, a certeza que Deus está presente na nossa vida. Quais são as lutas, quais são as batalhas que você, meu irmão, tem enfrentado hoje?
Eu não sei, eu não conheço todas elas, mas uma coisa eu posso dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia em Deus como Davi confiou em Deus nesse momento e luta, enfrenta, sai da inércia, confiado em Deus, sabendo que Deus pode todas as coisas. Não desista de lutar, não deixe de lutar. Faça, haja, seja proativo, enfrente, lute, dê o primeiro passo, saia da primeira etapa para a segunda etapa. Alguma coisa precisa acontecer. E as coisas acontecem quando nós agimos. E quando nós agimos, Deus está agindo também sobre a nossa vida. E não há quem possa conter o agir de Deus. E não há quem possa conter o mover de Deus. E Deus abençoa os seus filhos. E Deus protege os seus filhos. E Deus derrama bênção sobre a vida dos seus filhos. Você faz parte da família, meu irmão. Você é um Deus justo e fiel. Faça a sua parte. Tranquilize o seu coração. Busque ao Senhor. Enfrente os Golias da sua vida. Enfrente os dilemas da sua alma. Afugente os maus pensamentos da sua mente em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, o verso 47 nos diz o seguinte: quando Davi estava naquele confronto introdutório com o gigante Golias, o gigante havia lhe afrontado, ele estava dando a resposta. Me chama muita atenção que Davi foi muito exaltado por conta dessa vitória, né? Ele foi tão exaltado por conta dessa vitória que Saul ficou com ciúmes, né? Davi foi um homem de guerra, Davi foi um grande general e um grande rei. Expandiu como nenhum outro, não é? O reino de Israel. Colecionou muitas vitórias militares naquele contexto. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto? O verso 47 nos revela, vamos dizer assim, o motivo pelo qual Davi estava enfrentando essa luta. O motivo final da sua existência. O motivo final da sua ação. Não era a glória do seu nome, por mais que ele tenha sido honrado no meio do seu povo. Não era que se fizesse um busto de Davi, colocasse Davi no pedestal como sendo o grande líder de Israel. Não. Não, meus irmãos, o objetivo de Davi não era esse. O verso 47 diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor salva. O Senhor é o soberano. O nome do Senhor vai ser reconhecido. A glória vai ser dada a Deus, ao Deus que é o Senhor da guerra, ao Deus que é o Senhor da vida e da morte, ao Deus que é o Senhor de todas as coisas, ao Deus que produz a nossa salvação. O povo estava num momento de aflição profunda e precisava ser salvo. E aqui nós podemos entender esse texto tanto na perspectiva da salvação do conflito ali iminente, como da salvação das nossas vidas. Porque eu diria que mesmo tudo, absolutamente tudo, nesse plano humano que nós vivemos, quando tudo isso der errado, eu e você podemos ainda ter uma certeza. Nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, Deus salva. Deus dará a vida eterna. A vitória final está garantida pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Nessa luta, irmãos, nós temos uma certeza e uma convicção. A vitória nos é garantida pelo sangue do Cordeiro. Nessa luta aqui de Davi contra o filisteu, nós encontramos com certeza a graça de Deus. Pense comigo, do ponto de vista humano era impossível. Seria aquele obstáculo, como eu falei lá no primeiro ponto, intransponível. Mas a graça de Deus agiu no meio do seu povo. A graça de Deus agiu na família da aliança. E a graça de Deus age na nossa vida também. O último inimigo, o inimigo mais terrível, o inimigo mais feroz, foi enfrentado
e foi dobrado por Cristo Jesus. Esse inimigo é a morte. E Cristo venceu a morte. E nós haveremos de vencer a morte também. Essa é a nossa convicção. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. As batalhas desta vida são importantes. As lutas do cotidiano, do dia a dia são importantes. Mas nós, como servos de Deus, meus irmãos, nunca podemos perder de vista que nós estamos a caminho de uma cidade sobremodo excelente. Aqui nós somos forasteiros. A nossa real pátria é a pátria celestial. E nós precisamos guardar no nosso coração a certeza, a convicção e a esperança de que em Cristo Jesus a guerra final será vencida. A morte será destruída. E nós viveremos eternamente para a glória do Senhor Jesus. A minha palavra para você nessa noite é que você tenha na sua vida a visão que leva em conta o poder de Deus. Quando você planejar sobre a sua vida, quando você imaginar e pensar sobre a sua vida, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, nunca esqueça de colocar Deus no lugar de excelência, no primeiro lugar. Eu queria dizer para você nessa noite, não deixe de lutar. Faça, lute, haja. Tenha a ação é necessária. Mas eu também gostaria de dizer para você nessa noite que diante dos maiores dificuldades e das possíveis derrotas no plano humano, nós ainda podemos desfrutar de uma certeza inabalável. O final de tudo, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.